dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, que bom que você está aqui. Vamos começar mais uma manhã de estudo. Hoje eu tô com o meu microfonezinho na mão para poder concentrar o som aqui, porque tem muito barulho lá fora. Então, para que a gente não disperse, se concentre mais, eu vou ficar com ele na mão assim, tá bom, gente? Que bom que você está aqui, bom dia para ti, prepara o teu caderninho, prepara aí o teu cafezinho, pega a tua Bíblia, a tua caneta, porque hoje nós vamos estudar sobre alguns homens da Bíblia, homens de fé, homens de coragem, que com certeza hoje nós vamos aprender muito com eles. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero te pedir algo tão rápido. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com mais pessoas aí, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e tem um sininho aqui para tu ativar para de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, tu já receber a notificação que tem devocional novo no canal. Amém? E hoje nós vamos falar sobre os mártires da Bíblia. Tu já ouviu falar sobre os mártires? Comenta aqui se tu nunca tinha ouvido falar sobre eles, e hoje nós vamos explicar, eu vou te explicar quem são eles, por que eles são chamados assim e o que o Senhor quer nos ensinar através da vida deles. Amém? Vamos abrir lá então em Atos. Abre comigo lá então em Atos 7. Atos 7, nós vamos ler aqui, eu vou explicar para vocês mais ou menos, Atos 7 do 54 até o 60, apenas 6 versículos, tá? Mas antes, eu quero que vocês rapidamente passem aqui em Atos 6, uma página antes, provavelmente na tua Bíblia. Atos 6, nós vamos ler ali o 8, que diz assim, ó: Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o seu povo. E olha o que diz lá assim, ó: mas o Espírito de Deus, ali no 10, dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pagaram algumas pessoas para falarem. Nós ouvimos Estevão dizendo blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Ou seja, Estevão era um homem muito abençoado. E isso incomodava muita gente. Já pega o que eu vou te falar aqui agora. Talvez tu ser alguém abençoado, ser alguém cheio de Deus, nem sempre vai causar admiração e amor nas pessoas. Por quê? Pelo mesmo motivo que muitas pessoas te amam, elas também te odeiam. Pelo mesmo motivo. Algumas pessoas muito abençoadas, pessoas de Deus, elas incomodam outras pessoas. Algumas pessoas se incomodam com pessoas cheias do Espírito Santo, com pessoas que têm uma alegria que vem do céu, pessoas que são felizes independentemente da situação que elas têm passado, que carregam o Espírito Santo com ela, nem sempre vão causar apenas admiração. Algumas vezes vão causar perseguição. E olha o texto que nós vamos ler hoje, que diz assim, ó: quando os membros, agora lá no 7:54 diz, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, porque essa situação que inventaram de Estevão fez ele ir para um julgamento, vamos dizer assim, tá? Essa mentira que inventaram contra ele. Eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então ele disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam pedra contra Estevão. E Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E Estevão morreu. Aqui, Estevão é um caso de mártir. Mártir é conhecido como todos aqueles que, por amor a Cristo, por não negociarem a sua fé, morreram pelo Evangelho, morreram por amor a Deus. Então aqui a gente vê uma das maiores perseguições dos cristãos na Bíblia, né? Estevão, ele foi perseguido
perseguido até que conseguissem matar ele. Fica até difícil aqui da gente falar, de imaginar tudo que eles sofreram por causa do evangelho, por não ignorarem o evangelho, por não se envergonharem do evangelho, por terem o coração deles, o desejo apenas de fazer a vontade de Deus, de ter no coração deles o desejo de que as pessoas conhecessem a Cristo, porque eles carregavam a palavra da salvação e mesmo assim, por isto também, eles eram perseguidos. Então a Bíblia vai chamar de mártires. Eu anotei aqui que mártires no grego vem de testemunho da fé. Para o cristianismo, são aquelas pessoas que morreram por causa do evangelho de Deus, se doaram 100% a sua vida para o evangelho de Cristo. Então, eu quero te dizer que tem uma frase, eu anotei que tem uma frase de um padre, que ele diz que o sangue dos mártires, olha só a frase desse padre, essa frase é maravilhosa. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Ou seja, se não fossem eles lutarem tanto pelo evangelho, nós não estaríamos aqui. Se não fosse eles, o evangelho já deixaria de ter sido pregado. O sangue deles derramado, eles derramaram sangue pelo amor ao evangelho de Cristo. Então a Bíblia também vai dizer, ali se vocês forem ler toda a Bíblia, que Tiago também, ele foi decapitado por defender Cristo, e o próprio Jesus, tantos outros, né? Mas o próprio Jesus morreu na cruz, por amor a mim e a ti, por não negociar o evangelho de Deus, né? Então, nos dias de hoje, pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Deus está cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Se posicionar está cada vez mais complicado no mundo, onde é um mundo, eu digo, treinado para desensinar, se é que existe a palavra, aquilo que nós temos ensinado, aquilo que nós temos aprendido. O mundo, ele tem desensinado para os nossos filhos aquilo que com tanto trabalho nós temos ensinado em casa. O mundo, ele foi feito para isso, porque zero princípios, né? Valores totalmente invertidos, uma liberdade confundida com libertinagem. Então, nós estamos ensinando o princípio, ensinando o caráter, e o mundo tem cada vez mais trabalhado para tirar do coração dos nossos filhos aquilo que o Senhor tem plantado dentro deles, aquilo que nós temos feito, né, para plantar nos nossos filhos. Então, é praticamente um Deus nos acuda. Nós temos vivido literalmente, né? Um Deus nos acuda, né? E a gente que tem pregado o evangelho, as pessoas que têm proclamado o evangelho têm sido cada vez mais perseguidas, ditadas com muitas coisas erradas, como como é que as pessoas têm falado aí? Me esqueci a palavra, mas depois eu vou me lembrar. Se você lembrar, me diz aí, né? Como aquele que intolerância religiosa, né? Somos chatados de intolerantes religiosos, preconceituosos, né? Fanáticos, de loucos, tantas coisas. E cada vez mais as pessoas, elas têm se calado por medo de falar do evangelho de Deus. Medo de se posicionar, porque talvez aonde eu for falar de Deus, tenha alguém que não vai gostar, e vai que ali comece alguma discussão, e vai que ali eu seja taxado de louco, e vai que ali não gostam do meu posicionamento. Então nós estamos nos oprimindo pelo medo de poder proclamar o evangelho de Deus. As pessoas estão tentando cada vez mais denegrir a imagem de Cristo, cada vez mais. Então tem sido muito mais fácil no mundo de hoje andar como os outros andam, falar o que todo mundo fala, fazer o que todo mundo faz, porque eu não quero me indispor. Ah, não, eu não quero me indispor. E a Bíblia vai dizer que Estevão, ele era um homem de boa reputação. Estevão, ele era um homem de Deus, cheio de fé e sabedoria. Mas eu não vim essa manhã aqui para te dizer que, olha, você vai morrer por proclamar o evangelho. Não, não é isso. O que eu vim te dizer essa manhã aqui é para que você não se envergonhe do evangelho de Cristo, para que você não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer.
para que você não perca os seus princípios por medo, para que você não perca as práticas que o Senhor tem mandado tu fazer por medo, que vocês sejam íntegros, continua sendo íntegros no princípio da palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz, se posicione, é o que a Bíblia diz. Quando alguém te falar alguma coisa, você vai dizer, está na Bíblia. Porque a minha vida é baseada no Evangelho de Deus. E se não está na Bíblia, se o Senhor não aprova, eu também não aprovo. Eu não posso andar como todo mundo anda. Aquela série famosa, né, cristã, que todo mundo conhece, a entrada dela é vários peixinhos numa direção e pouquíssimos na outra. Isso nos ensina o quê? Que muitas pessoas não vão concordar e não vão querer andar da maneira que a gente anda, mas nós fomos escolhidos para andar na contramão do mundo, sim. Então sejam sábios, não caiam na cilada do inimigo, colocando medo na tua mente, medo de se posicionar. Seja um bom esposo, boa esposa, seja um homem íntegro nessa sociedade, carreguem os princípios de Deus aonde vocês forem. E sabe que eu estava pensando quando eu estava lendo sobre os mártires da Bíblia, aqueles que morreram por amor a Cristo. Nós, por muito menos, desistimos de servir a Deus. Na primeira chuva não queremos ir na igreja, não queremos dar carona pro irmão para não sujar o nosso carro, não queremos ir para uma conversa com alguém, dar um aconselhamento, porque eu vou perder 1 hora do meu dia. Ah, não, vou ficar lá 1 hora escutando. Achamos tudo muito sacrifício. Ah, tá frio, não vou. Ah, tá chovendo. Ah, me deu uma dorzinha na minha barriga. Aí, arrumamos desculpa o tempo todo. Porque para muitos de nós servir a Deus é sacrifício já. Ah, não vou falar de Deus porque por ser que a pessoa me pergunte alguma coisa, eu não quero me indispor, eu quero estar sempre de boinha com todo mundo aí, quero ser o legalzinho. Não. E isso me constrangeu por ver que pessoas morreram por amor a Cristo. Eu escutei um dia um testemunho de uma missionária muito lindo que me constrangeu muito. O esposo dela era missionário, ela era missionária. Eles recém tinham casado e ele foi fazer missões no meio dos indígenas canibais. Ele foi fazer missões e ela ficou em casa. E ele mantinha contato com ela todos os dias e chegou um dia que ele não teve contato com ela e ela ficou preocupada. E ela tentou falar com um dos missionários que estavam com eles, eram em torno de 4 missionários e ninguém conseguiu contato. Eles foram mortos dentro daquela aldeia indígena, tentando levar o amor de Deus, pregar o amor de Deus. Mas olha o que é mais lindo dessa história. Passado um tempo, essa missionária voltou na mesma aldeia para liberar perdão para os índios que mataram o marido dela e ali ela continuou o que o esposo dela tinha começado. Ali ela não se amedrontou. Ela foi àquela aldeia, aceitou Jesus com aquela mulher. Aquela aldeia foi ganha para Cristo. Eu tô toda arrepiada aqui falando para vocês, porque eu confesso que eu não faria. Talvez muitos de nós aqui não faria isso. O nosso único sentimento é esse raiva, medo, rancor daquele povo. Dizer o povo que matou meu marido, mas não, ela tinha uma causa maior. Ela precisava ganhar pessoas e alma para Cristo. Eu quero te dizer, essa manhã existe uma causa maior de você não se contaminar. Existe uma causa maior de você não corromper os seus princípios, não negocie. Estevão olhou para o céu e viu o Pai. E viu Cristo à direita do Pai, e viu Jesus à direita do Pai. Ele sorriu e ele falou: Pai, perdoa essas pessoas. Ele teve compaixão ainda pelo próximo. Eu quero te dizer, enquanto pessoas têm perdido a vida por amor a Cristo, o que nós temos feito? O que nós temos feito por amor a Deus? A vida desses mártires nos constrange, me constrange. E eu falo isso para vocês aqui com os olhos cheios d'água. Deus, o que eu tenho feito por ti? Porque talvez a gente vai lá, faça alguma coisa, e acho que estou fazendo muito. Nós temos a tendência de querer sempre reconhecimento de Deus. Ah, Senhor, eu abri minha casa aqui para algumas mulheres fazer um cafezinho aqui, falar: olha como eu sou espiritual, olha como eu sou crente. Nós não queremos dispor de 10 minutos para ler a Bíblia, nós achamos muito. Nós não queremos ficar meia hora na presença do Senhor, lendo a sua palavra, nos derramando na presença dele, nós achamos muito. Ah, não, é muito sacrificoso, tudo é muito para nós. Mas eu quero te lembrar que a Bíblia conta muitos homens da Bíblia.
Muitos homens da Bíblia que perderam a sua vida por não negociar Deus, por não negociar Deus. Então, meu amado, eu quero te dizer essa manhã, tenha mais tempo com o Senhor. Eu não estou te dizendo que você tem que morrer, não. Mas se preciso for, você está disposto? Eu estou aqui para te dizer essa manhã, morra pelo menos para si mesmo. Morra pelo menos para sua carne. Faça uma força, peça para o Senhor te ajudar. Morra pelo menos para os seus desejos. Morra pelo menos para suas vontades. Tenha mais tempo com o Senhor. Para de achar que tudo é sacrifício, que tudo é muito. Eu não vou ficar um dia sem comer, não vou fazer jejum. Não, eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue sim, querido. Tem gente dando a sua vida. E eu digo que nada do que a gente faça pode pagar o alto preço lá na cruz. Nada. Mas que a gente possa demonstrar todos os dias o nosso amor por esse Deus, que nos amou tanto. Ele próprio morreu. Ele próprio morreu, sofreu a pior das dores. Esses homens aqui viveram na pele o real sentido do evangelho e nós só queremos a parte boa. Nós só queremos coco, sombra e água fresca. Achamos que o evangelho é somente isso, né? O evangelho apenas da sombra e água fresca. Jesus, seminários, congressos, reunião de mulheres, reunião de homens, isso é bênção, mas o evangelho é muito mais do que isso. É ele resgatar o perdido, é ele resgatar o órfão, é ele visitar aquele que passa fome, é ele estender a mão para o enfermo, é ele visitar aquele que ninguém visita. O evangelho é sair da nossa zona de conforto e parar de acharmos a nossa mente bitolada que nós estamos sempre fazendo muito. Não, querido. Quando nós fazemos isso, quem ganha somos nós. Porque se nós não fizer, o Senhor vai levantar pessoas com coragem que façam. Que vão entrar em lugares que nós temos medo de entrar. Nós temos medo de entrar. Porque quem sabe roubem o meu tênis, porque quem sabe... Nós temos medo. Eu estou falando de alguém aqui, eu estou falando de mim. Eu não estou aqui te apontando, não. Eu estou falando de mim. E eu ainda digo que Deus é tão misericordioso que lá dentro desses lugares onde nós não entramos, o Senhor salva pessoas, né? Nós conhecemos nós temos um conhecido que ele é ex-traficante, ele já esteve preso, ex-presidiário, o Senhor resgatou a vida dele. E hoje ele, como alguém que conhece Cristo, ele vai nos lugares onde eu não iria, onde tu não iria, para levar a palavra de Deus, e pessoas são salvas e resgatadas. Então eu quero te dizer nessa manhã, para de dar desculpa para tudo. Nós precisamos parar de dar desculpa para tudo, achar tudo muito difícil, achar tudo muito sacrificoso. Existe muito mais no Evangelho do que apenas a sombra e a água fresca, né? O Evangelho é muito mais do que isso. Eu digo que o ápice do Evangelho de Cristo, o auge do Evangelho de Cristo, não foi num congresso, foi numa cruz, pregado, sangrando, suando sangue. A Bíblia diz que ele suava sangue. E nós, quando ficamos 20 minutos orando, achamos os mais cristãos, os mais santos, né? Então busque mais, te alimente mais, faça mais por Deus, faça mais pelo Evangelho, busque o perdido, resgate o perdido, o órfão, a viúva, o necessitado. Busque mais, em nome de Jesus. Tá bom? Eu sempre digo que a palavra de Deus ou ela é confronto ou ela é conforto. E muitas vezes ela é conforto sim para nossa alma, ela é sim bálsamo para nossa alma, mas às vezes ela é confronto, né? E o confronto ele não vem para nos colocar para baixo, não, ele vem para nos chacoalhar, nos tirar do lugar da nossa zona de conforto e nos levar para níveis mais profundos em Deus. O confronto sempre vai nos levar para lugares mais profundos, vai nos fazer rever muitas coisas, né? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe com essa palavra. Se foi bênção para ti, coloca aí nos comentários. Se já tinha ouvido falar dos mártires também, coloca aí se tu não tinha ouvido. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, te dê força, te dê ânimo mesmo. E até amanhã no nosso devocional.